Venha, traga toda a família, traga sua avó, sua namorada, porque estamos começando mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Vem comigo! Você poderá contactar o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. A aula tema de hoje abordará tratamentos térmicos e pertence à disciplina de materiais de engenharia. Foi solicitada pelo Sr. Luan César. Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu gostei, gosto muito e curti. Também não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida é disponibilizado todas as sextas-feiras, com novas aulas de bolso. As aulas do Engenharia Carga Rápida estão em conformidade com os planos de ensino de sua faculdade, em conformidade com as exigências do MEC e te auxiliará no final do seu curso de engenharia com as provas do ENAD. Agora, roda a vinheta! Dentro da família dos materiais de engenharia, nós temos o grupo dos polímeros. Polímeros são formados por hidrocarbonetos, que é uma composição do carbono com o hidrogênio, do átomo de carbono com o átomo de hidrogênio. Termoplásticos, termofixos, elastômeros fazem parte da família dos polímeros. Outro grupo que o engenheiro possui disponível como material de engenharia são os materiais cerâmicos. Materiais cerâmicos são aqueles que possuem dois elementos químicos. Por exemplo, perceba os carbetos. Aqui temos o carbeto de tungstênio como exemplo, que é utilizado em ferramentas de usinagem. Os materiais cerâmicos possuem uma dureza superficial muito elevada, tão elevada que conseguem até mesmo cortar aços, de tão duros que são. Mas se os materiais cerâmicos são compostos por dois elementos químicos diferentes, nós percebemos também que temos aqui um outro exemplo, que é o óxido de ferro, Fe2O3, também chamado de hematita. A hematita é encontrada na natureza. Quando queremos extrair o ferro da natureza, nós extraímos ele oxidado. Assim como também extraímos o alumínio oxidado. Os metais, muitos dos metais são, na verdade, extraídos como materiais cerâmicos, onde se elimina o óxido para deixar então o metal puro. O ferro é um caso, o alumínio também é outro caso. Nós trataremos hoje na nossa aula deste terceiro grupo em especial, que são os metais. Os metais, eles possuem uma excelente característica, que é formar uma nuvem eletrônica. Ou seja, os átomos que compõem os metais formam nuvens eletrônicas. E dali, pela própria transição e locomoção dos elétrons entre os próprios átomos que fazem a peça, isso contribui em algumas propriedades a haver boa transmissão elétrica, boa condutibilidade elétrica, elevado coeficiente de dilatação e boa transmissão de calor. Nós vamos perceber que a transmissão de calor e a dilatação sempre caminham juntos. Quem dilata muito, material que dilata muito, ele também transmite muito fácil o calor, transmite muito fácil a condição de passagem da temperatura de um lado para o outro. Quando tratamos do ferro, dizemos que os átomos de ferro se organizam de um modo regular, chamado estrutura cristalina. Essa estrutura
cristalina até se altera com a temperatura. Vamos ver. Perceba então aqui os átomos organizados do ferro e cuja unidade menor nós separamos e chamamos de retículo cristalino. Veja, é o menor reticulado, onde os átomos de ferro se agrupam de um modo cúbico, na forma de um cubo, onde as arestas de cada cubo possuem um átomo de ferro, sendo que no centro do cubo também existe um átomo de ferro. Deste modo, então chamamos que este retículo cristalino é de forma ferro alfa, ou seja, ele é um reticulado cúbico de corpo centrado. Esse reticulado cúbico possui a propriedade de ser ferromagnético. Porém, com o aquecimento do ferro, quando aquecemos, subimos a temperatura, esse reticulado cristalino ainda apresenta a forma de um cubo. Porém, os átomos nesse cubo se reorganizam. E o átomo que estava no centro do cubo vem para a face do cubo. E deste modo, chamamos então o reticulado cristalino de ferro gama, que tem então a forma CFC, cúbico de face centrada. A este nome de variações do mesmo átomo de ferro que geram variações do reticulado cristalino, nós damos o nome de alotropia. Ou seja, o ferro tem diversos estados alotrópicos, mesmo sendo ferro. Como estados alotrópicos? Ele tem diversas propriedades mecânicas distintas, de tração, resistência mecânica e de dureza, em função do seu reticulado cristalino, que varia com a temperatura. Hoje aprenderemos uma palavra nova: miscibilidade. Perceba, se tivermos um copo com água e acrescentarmos nesse copo sal, sal é cloreto de sódio, são dois elementos químicos e logo o sal, o NaCl, o cloreto de sódio, é uma molécula polar, assim como a água. A água, H2O, tem uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio em ângulo. Também é uma molécula polar. Então temos ali duas moléculas polares juntas. Se pegarmos uma porção e olharmos então esta água com sal, perceberemos que teremos então os átomos, as moléculas polares de água e as moléculas polares de sal, que se agrupam de modo à atração molecular. As moléculas de cloro do sal se acumulam de um lado e as moléculas de água se acumulam do outro. Porém, como ambos são polares, eles acabam nessa condição até se dissolvendo e fazendo uma única fase, desde que não fique saturada com o sal. Agora, podemos ter misturas diferentes. Se pegarmos um outro copo d'água e pusermos nesse copo óleo, aí neste caso, e olharmos, perceberemos que pela própria polaridade dessa mistura, dessa união, não haverá mistura, ou seja, a água ficará separada do óleo e vice-versa. Então, podemos definir o seguinte, que miscibilidade é a capacidade de mistura em uma única fase, assim como a água com o sal. Isso é miscibilidade, forma uma única fase. Agora que entendemos o que é mistura, vamos então falar o que é aço e o que é ferro fundido. Afinal de contas, percebemos aqui que os dois são ferro com carbono, ferro mais carbono. Ou é aço ou é ferro fundido. Vamos verificar então. Se pegarmos ali um cadinho com ferro no estado líquido
e adicionarmos nesse cadinho com ferro líquido, adicionarmos o carbono. Perceba então que os materiais de engenharia que nós temos, que comentamos agora há pouco, que são polímeros, cerâmicos e metais, nós sabemos então que o carbono é um material cerâmico. E como material cerâmico, ele é frágil. Perceba que da família dos materiais cerâmicos, o vidro é um material cerâmico. E ele possui então uma grande fragilidade. Fragilidade é a baixa resistência ao impacto, é a incapacidade de se deformar perante a um esforço. Ou seja, o material já entra em ruptura com pouca elasticidade. Agora vamos verificar o ferro líquido. O ferro líquido, quando endurecido, ele é um metal. Ferro é um metal. E ele tem a característica de todos os metais, que é a ductibilidade. O material dúctil é aquele que apresenta uma propriedade elástica. Antes da ruptura, ele se deforma elasticamente. Então são materiais incompatíveis. Temos então ali um material dúctil mais um material frágil. O material com ductibilidade é o ferro e o material com fragilidade é o carbono. Então ferro mais carbono é a ductibilidade mais a fragilidade. Então teríamos aqui que se tivermos menos do que 2% de carbono, ou seja, menos do que 2% de um material frágil, nós temos o aço. E se tivermos mais do que 2% de carbono, mais do que 2% de um material frágil, nós temos o ferro fundido. Então teríamos uma mistura de ferro com carbono que não é miscível. Afinal de contas, nessa condição de materiais de engenharia com propriedades distintas, um dúctil e um frágil, o carbono não se misturaria com o ferro. Ficaríamos então com a seguinte condição: o ferro forma átomos agrupados. Estes átomos agrupados têm células cristalográficas. Estas células cristalográficas se agrupam formando grãos. Estes grãos, como possuem, é uma mistura de ferro com carbono, mas é uma mistura immiscível, que não se mistura, ou seja, o ferro não consegue se misturar com o carbono. O carbono e o ferro estão presentes no mesmo recipiente, na mesma porção, mas se olharmos no microscópio, nós veremos a separação do carbono e a separação do ferro. Teríamos então grãos de ferros e carbono. E como essa tentativa de mistura immiscível, que não dá mistura, na verdade, essa condição de colocarmos carbono juntamente com o ferro e tentarmos fazermos que os dois convivam no mesmo recipiente, no estado líquido, como ele se ajusta, como ele se equilibra. Daí vamos abordar então o diagrama de equilíbrio ferro com carbono, porque queremos fazer uma peça que se solidifique e essa peça tem ferro e carbono junto. Para tanto, vamos olhar então um diagrama de equilíbrio de ferro e carbono. Mas se o ferro ele tem estados alotrópicos, como falamos agora há pouco, nós podemos perceber que até 700 graus Celsius nós temos o ferro no estado alfa. Acima de 700 graus nós teríamos ferro no estado gama. Percebam então que o diagrama tem ali temperatura e porcentagem de carbono. Quando falamos temperatura 700 graus, é uma temperatura aproximada, porque então teríamos para diferentes percentuais de carbono, teríamos diferentes temperaturas de mudança de estado alotrópico, de ferro alfa para ferro gama. Perceba que se pegarmos então em torno de 0,45, por que 0,45% de carbono? Porque na manutenção da nossa fábrica nós teremos o aço
1045, porque o aço 1045 é utilizado na maioria dos componentes de máquinas e equipamentos que fazemos manutenção. Perceba que para o aço 1045, então teríamos, se olhássemos a seção desse aço, teríamos esta configuração, onde os pontos brancos, os grãos brancos, é o ferro, que chamaremos de ferrita, e os cinzas são as tentativas de mistura de carbono. Cada uma terá seu nome: perlita, cementita, ledebo. Em cada fase teremos nomes distintos. Então ficaria com essa configuração. Se aquecêssemos mais, teríamos esta outra configuração, onde percebemos os pontos brancos, que é o ferro, a ferrita, e os demais com outros nomes de grãos, mas tudo com carbono misturado. Aquecendo mais, teríamos então uma outra configuração. Então percebemos que ao aquecer, nós temos diferentes formações de mistura do carbono com esse ferro, em lamelas, em grãos. Tudo dependerá da porcentagem de carbono e da temperatura que se encontra essa mistura, e juntamente com o estado alotrópico do ferro. Então é bem complexa a situação. Perceba então que agora temos uma situação onde temos um metal, o ferro, com estados alotrópicos que se alteram em função da temperatura. E nesse ferro nós acrescentamos o carbono, que também se agrega ao outro átomo de carbono de modo distinto em função da temperatura. Então temos duas situações se alterando em paralelo em função da temperatura. O ferro no estado alotrópico se alterando no estado alotrópico, e o carbono ora fazendo grãos, ora fazendo lamelas ou placas. Então teríamos que estudar isso em um outro diagrama. Vamos falar então que é o diagrama de transformação de temperatura em função do tempo. Então, diagrama TTT, transformação, tempo, temperatura. E por que estamos tratando do tempo aqui? Porque nós vamos abordar como resfriarmos essa mistura, porque o ferro estava no estado líquido, foi acrescentado o carbono. Então, quanto tempo nós vamos resfriar esta mistura? A ideia aqui é aquecermos o metal, fazermos com que ele mude o estado alotrópico, com que o carbono apresente uma outra forma de agrupamento, e esfriarmos tão rápido que não dê para a mudança do estado alotrópico e não dê alteração do agrupamento do carbono. Nós tentaremos fazer isso com o tempo, resfriando rápido. Daí surge esse nosso diagrama, onde existe então o tempo, que envolve o tempo de resfriamento da peça que estava quente, que estava aquecida, e a temperatura. Então teremos ali uma condição onde aparece o ferro no estado alotrópico alfa, é uma região no estado alotrópico alfa, e curvas aqui apresentadas em azul, onde quando se ultrapassa à direita, teríamos ali 1% de mudança do ferro alfa, e assim sucessivamente até chegarmos no ferro gama, que é o estado alotrópico cúbico de face centrada, e o ferro alfa cúbico de corpo centrado. São dois estados alotrópicos do ferro distintos. Então teríamos ali um início, que é a primeira linha à esquerda, o início da mudança do estado alotrópico, e uma curva à direita, a última, que marca 100%, o fim do estado alotrópico. Simples assim e bonito. E agora chegamos ao ponto que temos toda a fundamentação teórica necessária para compreender os tratamentos térmicos possíveis nos aços. Quando queremos então alterar todas as propriedades mecânicas de uma peça inteira, da peça toda, desde a superfície até o centro da peça, nós temos disponíveis o tratamento de têmpera, tratamento de revenimento, tratamento de recozimento e tratamento de normalização. Agora,
Perceba, algumas peças nós queremos que ela tenha um núcleo flexível, que resista a impacto, e somente uma casca superficial, por exemplo, para resistir à abrasividade. É o caso de engrenagens. O dente de uma engrenagem ele tem que ter ali uma flexibilidade para não quebrar, para não trincar, mas ao mesmo tempo ele tem que possuir uma dureza superficial, que só é obtida através de um tratamento térmico, para conseguir resistir à abrasividade dente a dente de engrenagem. Então, nesse caso, teríamos que fazer um tratamento térmico somente na superfície. Teríamos então a necessidade de um tratamento superficial, a necessidade de um tratamento térmico superficial. E nesse caso, temos como tratamentos térmicos superficiais a cementação e a nitretação. Para não ficar muito extensa a aula de hoje, nós abordaremos o tratamento térmico da peça inteira, que envolve a têmpera, o revenimento, o recozimento e a normalização. Falando então sobre o tratamento térmico de aço, tratamento térmico de têmpera para aços. A têmpera é recomendada para aços acima de 0,4% de carbono. Se falarmos sobre a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, seria então para aços acima de 1040. Usualmente a manutenção da nossa fábrica utiliza mesmo o aço ABNT 1045. Então, nesse caso, nós necessitaríamos de um forno para executar o tratamento térmico de têmpera. A temperatura desse forno deve ser, então, em torno de 850 graus Celsius. Aquecendo o forno a 850 graus Celsius, 900 graus Celsius, e colocando a peça dentro do forno, nós devemos deixar a peça tempo suficiente para que a peça toda, até o núcleo, obtenha o calor. Então depende da condutibilidade térmica da peça e da geometria da peça. Por isso que fica muito complicado falar, quanto tempo se põe a peça no forno? Não definiu, não sei. Mas depende da espessura da peça. Por exemplo, peças mais finas, é possível se aquecer a peça mais fina, o núcleo da peça atinge a temperatura de 850 graus mais rápido que uma peça muito espessa, muito grossa. Então depende da espessura da peça, depende da área exposta ao calor. Peças com muita área exposta também obtém a temperatura de 850 graus no seu núcleo mais rapidamente. Não existe uma regra. Se alguém colocou regra de tempo, não está falando coisa errada, a não ser que tenha experiência para aquela peça, já tenha feito o tratamento térmico para aquela peça. Bom, colocando a peça no forno a 850 graus, porque queremos ter os seguintes efeitos: aumento de dureza, aumento da resistência mecânica. Nós temos 3 formas de, quando tirarmos a peça do forno, resfriá-la. Se quisermos resfriar rapidamente, utilizaremos a água. Neste caso, poderemos, se quisermos então controlar um lote de peças que faremos o tratamento térmico, poderemos utilizar ali um gráfico, um diagrama de temperatura e tempo de resfriamento, onde você percebe que a linha inclinada envolve ali a superfície da peça e a linha à direita envolve a linha de centro. Podemos também verificar se atingiu o tratamento de têmpera olhando a peça, um corte da peça no microscópio, onde temos ali as lamelas pretas, as agulhinhas pretas ali, um modo de agrupamento do carbono envolvido pelo ferro. Menos drástico, um resfriamento menos drástico do que a água é o óleo. Então o óleo geraria menos tensões internas na peça, porque quando resfriamos uma peça, a superfície resfria mais rapidamente. A superfície que tem contato com o óleo ou com a água, ela resfria mais rapidamente. Então ela se contrai mais do que o núcleo, e gerando assim tensões internas. Então o óleo gera menos tensões internas do que a água. Então teríamos ali um diagrama diferenciado do diagrama
de tratamento térmico de têmpera pela água. E um resfriamento menos brando ainda do que a água e do óleo é deixando resfriar ao ar. Por exemplo, com jatos de ar. Colocamos ali um jatinho de ar. Teríamos ali então um controle, ou por gráfico, ou também microscópico, utilizando um microscópio. Quando percebemos ali agora a diferença microscópica da mesma peça resfriada com água e a mesma peça resfriada com ar. Devido a têmpera, o tratamento térmico de têmpera, ter uma etapa de resfriamento muito rápido, podem surgir tensões internas na peça temperada que gerem empenamentos, pois afinal, pegar uma peça, aquecê-la e resfriá-la rapidamente, isso faz com que a superfície contraia mais do que o núcleo da peça, porque a superfície resfria mais rápido do que o núcleo. Isso gera uma tensão superficial de tração na peça temperada e uma tensão de compressão interna na peça temperada. Para tanto, utilizamos um tratamento de revenimento após o tratamento de têmpera. E utilizamos então um forno ajustado à temperatura de 320 graus, onde colocamos a peça que será revenida. Podemos controlar a temperatura e o tempo posterior à têmpera, ou seja, a temperatura e o tempo de revenimento após a têmpera, através de um gráfico, pois temos que ter certeza de que o núcleo da peça ficou com a temperatura ajustada no forno que é de 320 graus Celsius, pois caso contrário não teremos o revenimento. Este gráfico que controlamos, ele tem então em um eixo Y, a temperatura, e no eixo X, a condição do tempo que a peça fica submetida dentro do forno. E esse tempo não existe uma regra, porque depende da espessura da peça. Peças mais espessas requerem um maior tempo, assim como a geometria da peça com área exposta também altera a necessidade de tempo de revenimento. Ao retirarmos a peça que foi aquecida a 320 graus, podemos resfriá-la ao ar, no óleo ou na água, muito semelhante ao resfriamento feito na têmpera. Perceba que o resfriamento a ar é menos agressivo que o da água. Como assim menos agressivo? Ou seja, o resfriamento a ar provoca menos tensões internas de revenimento durante o resfriamento. Por que fazemos então o tratamento de revenimento? Nós fazemos o tratamento de revenimento com o objetivo da resistência a impactos. A peça revenida, além de ficar menos propensa a empenamentos posterior, ela também fica mais resistente a impactos. Também existe um tratamento térmico destinado a alívio de tensões de peças que sofreram deformações plásticas. Por exemplo, peças que sofreram laminação ou peças que sofreram algum tipo de usinagem que gerou alguma deformação plástica superficial na peça. Podemos então utilizar o tratamento de recozimento, que então seria destinado a um aço que sofreu uma deformação plástica ou então que é chamado aço encruado. Perceba então no nosso desenho aqui aqui apresenta um desenho de um aço que foi laminado. Perceba que os cristais apresentam uma forma achatada do encruamento gerado pelo processo de laminação. Podemos então aqui restituir a forma granular para a condição original, através do tratamento de recozimento. Esse tratamento de recozimento
é muito importante. Ele é semelhante ao tratamento de revenimento. Porém, a peça deve ser resfriada em ambiente controlado. Como assim? A peça é aquecida até a temperatura, veja no gráfico, aqui, dependerá do percentual de carbono. Mas, usualmente, as peças que temos na fábrica, sobretudo na manutenção, giram em torno de aço 1045, onde teríamos aí uma temperatura por volta de 850 graus. Ali a zona em azul é a zona de recozimento. Isso aqui então daria esse ponto, né? Para 0,45% de carbono daria uma temperatura de 850 graus. E resfriamento, aí é muito importante, no recozimento, o resfriamento em ambiente controlado é simplesmente deixando a peça dentro do forno e desligando o forno, deixando que a peça resfrie lentamente dentro do forno. Isso é o tratamento térmico de recozimento. E como o tratamento térmico de recozimento ocupar por muito tempo o forno durante a condição de tempo de resfriamento da peça em ambiente controlado, quando recebemos peças fornecidas de trabalhos externos, de laminação, e queremos praticar a usinagem em uma peça sem qualquer tipo de esforço de encruamento, temos então o tratamento térmico de normalização. Ele é semelhante ao tratamento térmico de recozimento, porém o resfriamento não é controlado. Perceba então, se tivermos um gráfico de temperatura em função do tempo, nós vamos esquentar a peça até a temperatura semelhante à temperatura de recozimento, a mesma temperatura de recozimento. Porém, agora o tempo que vamos ter de resfriamento, ele deve garantir uma estrutura granular em conformidade apresentada aqui no gráfico. Ou seja, podemos então aqui retirar a peça do forno e não resfriar em ambiente controlado. Ou seja, o resfriamento ocorre na normalização, o resfriamento ocorre em ambiente não controlado. E apenas por um processo, controlamos através de um processo cristalográfico, onde utilizamos o microscópio. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Você poderá solicitar novas aulas para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e utilizar esse mesmo e-mail para solicitar dúvidas sobre qualquer aula ou até mesmo sobre a sua carreira. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti. E inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.